Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, mais uma vez. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar. Né? Uma proposição espírita, cujo objetivo aqui é, obviamente, além de divulgar a prática do Evangelho no Lar, que é uma prática espírita, espiritualista, também tem o objetivo de vamos dizer assim, descarregar as energias densas que nós temos, né? Uma vez que todas as vezes que a gente envia energia para algum lugar, a gente naturalmente está se descarregando de certa maneira, né? A gente está, ao mesmo tempo que a gente está tentando fazer um bem, a gente também está recebendo esse bem, porque isso é uma lei da natureza, né? Então, assim, tudo na natureza é movimento, tudo é carga e descarga, tudo é, né? Então é isso. Então a gente tem que estar também em termos do corpo energético, né, descarregando para que essas energias permeiem, fluam pelo nosso corpo. Isso é saúde, antes de tudo, né? A gente ainda, eu acho que está com um efeito muito cientificista, vamos dizer assim, do século XIX ainda, sabe? Com essa coisa de que a gente é só corpo. Né? Acho que a gente precisa resgatar aquele ser humano espiritual, né? que sempre existiu e que, de certa maneira, ele foi marginalizado, né? O ser espiritual, ele foi marginalizado, né? Uma vez que tentaram cercear o direito das pessoas de praticarem a sua espiritualidade, de buscar a sua sensibilidade mediúnica, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a modernidade clama, né? Eu acho que é muito moderno, eu acho que é muito inteligente, eu acho que é muito importante a gente dar manutenção nas nossas energias corporais, vamos chamar assim, a fim de que a gente também comece efetivamente integrar mais conscientemente, né, a natureza, no sentido de que a gente faz parte dela, a gente é um ser espiritual e obviamente a gente precisa agir como tal aqui nesse planetinha, a fim de que a gente possa também explorar todas as nossas potencialidades como indivíduo, né? Então acho que isso é um raciocínio importante. Eu acho que nós cada vez mais estamos nos tornando, resgatando essa busca pela espiritualidade, que é uma coisa que, como eu já disse anteriormente, foi de certa maneira tolhida, né? Pelo menos aqui no Brasil especialmente, né? E por conta da Igreja Católica, enfim, né? Mas isso, graças a Deus, já passou. Bom, como eu disse anteriormente, isso aqui é uma proposição espírita. Então, assim, como o Kardec, né, o Allan Kardec, que foi o codificador, né, dessa tese, vamos chamar assim, da doutrina espírita, e eu acho bastante admirável a maneira como ele conduzia as anotações, as percepções e todos os apontamentos que ele fez a respeito dessa doutrina codificada por ele, né? Que ele sempre colocou a ciência e a razão aliada à espiritualidade. Então ele disse em algumas vezes, né, escreveu também que entre a ciência e a religião, né, na busca pela espiritualidade, entre a ciência e a religião, fique com a ciência, né? Ou seja, a espiritualidade, vamos dizer assim, a doutrina espírita essencial, ela busca entender e compreender todos os pormenores desses efeitos paranormais,
que afetam o ser humano, que obviamente são cada vez mais prementes, né? Cada vez mais eles estão gritando dentro da gente, querendo se manifestar, querendo fazer efeito, e obviamente cabe a cada um fazer essa busca cientificamente, ou se ainda não há comprovação científica, que pelo menos haja uma comprovação empírica, né, no sentido de experimentação, a fim de que você possa atestar as suas potencialidades, a fim de que você possa conhecer quais são os afetamentos que essas energias causam no teu corpo, né, no teu corpo físico, e obviamente a partir disso começar uma pesquisa de desenvolvimento mediúnico, espirístico, vamos chamar assim, né? Ou seja, que você, na medida do possível, investigue a si mesmo, e a sua relação com a espiritualidade, que está presente aqui o tempo inteiro e está agindo nas nossas vidas e está fazendo as coisas acontecerem em volta da gente, né? E aí, obviamente, o objetivo, além de fazer a prece aqui nesse canal, é também ajudar a divulgar e tirar esse preconceito absurdo que tem sobre a espiritualização individual, ou seja, né, sobre o espiritismo, sobre vida após a morte, sobre essas coisas que para muita gente ainda é tabu, para muita gente ainda as pessoas vêm com muito preconceito, enfim, esse é o objetivo aqui desse humilde, né, desse canal, dessa playlist especialmente, né. E dentro do canal, obviamente, nós temos aí também outras proposições em outras playlists, mas não é o caso desse caso aqui, desse vídeo, tá bom? Bom, inspirado, né, de certa maneira no Evangelho no Lar, e diretamente relacionado com o que Kardec escreveu, a gente usa aqui pro Evangelho no Lar, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro básico, né, da doutrina espírita. A gente usa também Reflexões de Jacó, que é um livrinho, né, escrito por uma médium, ou seja, né, uma evolução disso daqui, ou seja, a partir do momento que há a codificação, começam a existir as manifestações, né? E aí, obviamente, tem um cara bem mais moderno que o brasileiro, que seria Prembaba, que tem umas reflexões muito importantes. Eu só estou fazendo aqui, tentando simplificar tudo, mas obviamente a gente sabe que a espiritualidade sempre esteve atuante desde sempre, né? Mas obviamente a partir da codificação pelo Kardec, né, o Ocidente, de um modo geral, começou a ter um marco, vamos chamar assim, né, alguma coisa para chamar de seu, né, ou seja, oficializou-se, né, essa comunicação com os espíritos, né, sendo que antes disso acontecia naturalmente em casas, em sítios, em manicômios, enfim, dentro de tribos xamânicas e por aí vai, né, eventos xamânicos e por aí vai, e desde sempre isso aconteceu, mas a partir do Kardec, então, nós temos oficializado essa prática e obviamente começou-se a qualificar algumas técnicas, né, de comunicação com os espíritos e com a espiritualidade, e essas técnicas obviamente podem ser reproduzidas por cada um, e obviamente o resultado não vai ser o mesmo para todos, né? Cada um vai ter uma resposta mediúnica diferente, né? Ou, se você não gosta dessa palavra porque tem preconceito, tem uma resposta de sensibilidade diferente, tá certo? Bom, e como é que a gente faz essa prece? A gente sempre faz a prece fazendo 3 Pais Nossos, um de abertura, uma que eu chamo de prece pública e uma prece individual. A gente começa fazendo 8 minutos de respiração, então eu estou fazendo esse prólogo aqui que eu sempre faço. Por 8 minutos eu vou ficar aqui com cara de joelho, respirando, e está tudo certo.
E o objetivo dessa respiração é, obviamente, nos conectarmos com esse momento que nós estamos aqui agora, já que nós vamos fazer uma prece, falar com a espiritualidade, esse tipo de coisa. E, obviamente, é importante que a gente esteja absorto, mas ao mesmo tempo concentrado naquilo que nós vamos fazer, né? Então, para que a gente não deixe os interferentes da vida cotidiana inundar a nossa mente com coisas que não caberiam nesse momento da prece, tá certo? Então a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente usa esse livrinho do Reflexões de Jacó, da Médium, e depois a gente faz uma leitura de inspiração no final. E por acaso... mas por que esses livros? Esses livros porque eu quero. Porque eu acho que funciona bem, enfim. Daqui a pouco a gente muda, mas esses aí tem funcionado bem. Tá bom? É isso. E como é que a gente respira? Eu gosto também de sugerir sempre a mesma respiração, que é a que funciona para mim, ensinada pelo mestre oh meu Deus, Wagner Borges, né, que é uma técnica seguinte, você inspira, para, continua inspirando até completar o seu pulmão, vamos chamar assim, e aí depois você dá uma pausinha e aí depois a gente solta lentamente. Isso naturalmente vai forçar os batimentos do nosso coração ralentarem, e com isso naturalmente a gente começa a entrar no estado de relaxamento, de concentração mais simpático, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, eu vou marcar aqui os 8 minutos e no fim desses 8 minutos a gente começa então a nossa evocação e a nossa prece. Tudo bem? Vamos lá? E eu vou aqui respirar fazendo sons naturalmente para vocês perceberem como é que é feita essa respiração. Tá legal? Vamos começar daqui a alguns segundos. Então vamos lá, é assim, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte, quando a gente soltar o ar, a gente solta o ar imaginando que está saindo uma fumaça branca, uma bruma, uma brisa, sei lá, uma nuvem da gente. E essa obviamente é a indução do nosso cérebro para que a gente sinta a exteriorização da energia, ou seja, a gente está ensinando o nosso corpo a perceber quando as energias estão saindo do nosso corpo. Entende? Então é isso. Então a gente imagina uma fumaça branca, uma brisa saindo dos nossos poros, nariz, boca, orelha e por aí vai. Tá bom? Vamos lá?
Mais 2 minutos. Muito bem. Agora então a gente pode efetivamente passar a parte da invocação dos nossos amigos e a partir disso continuar então com a nossa prece, tá bom? Vamos lá? Sendo assim, nós pedimos humildemente a presença dos nossos bons amigos espirituais que sempre nos ajudam no entendimento das leituras e nas vibrações que enviamos àqueles a quem amamos e quem desejamos. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que trabalhem as nossas energias a fim de que elas possam ser da melhor maneira aproveitadas nos seus propósitos curadores, libertadores, de elevação espiritual e de amor ao próximo. Pedimos humildemente aos bons espíritos que nos ajudem a escolher adequadamente uma leitura que faça sentido para o dia de hoje, para a maioria daqueles que estão aqui presentes. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos deem a proteção necessária para esse momento e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abri aqui na sessão de preces e a prece que abriu, eu não sei porquê, mas enfim, vamos lá. Prece para corrigir um defeito. Instrução preliminar.
Nossos maus instintos decorrem da imperfeição de nosso próprio espírito e não do nosso corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda espécie de responsabilidade. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem perante a todas as coisas a liberdade de fazer ou não fazer tal coisa. Assim é que, para fazer o bem, basta-lhe a vontade e o querer. Aí vem a prece, tá? Então, obviamente, a gente vai pedir aqui para que os espíritos, através dessa prece, nos ajudem com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos pessoais, aqueles apontamentos que obviamente nos incomodam e a gente sabe que comete, né? A ideia aqui é demover dentro de nós esse desejo, essa sensação e essa mania, às vezes, de cometer o mesmo erro inúmeras vezes, tá? Então vamos lá? A prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Portanto, a partir desse momento que reconheço que algo é mal, sou culpado por não me esforçar para lhe resistir. Preservai-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou mal particularmente inclinado a. E aqui você pensa, obviamente, aquilo que você, né, insiste em cometer. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de ceder. Vós não me criastes culpado, pois sois justo, mas com uma disposição igual para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, é pelo uso do meu livre-arbítrio. Mas, assim como tive a liberdade de fazer o mal, tenho a liberdade de fazer o bem, e por conseguinte, tenho de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que conservo de minhas existências anteriores. São o meu pecado original, do qual posso me livrar por minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e vós, meu anjo da guarda, dai-me a força para resistir às más sugestões e de sair vitorioso desta luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito eliminado é um passo no caminho que deve me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-se em me conceder a existência atual para que eu servisse para o meu adiantamento. Portanto, bons espíritos, ajudai-me para que eu não me aproveite, para que eu aproveite, a fim de que não se torne perdida para mim. E quando Deus me retirar, eu saia melhor do que entrei. Que assim seja. Apesar de ser um texto, e na maioria das vezes ditado por um médium, e essa prece é uma prece bem bonita, eu acho, eu gostaria de fazer um comentário. A maneira como ela tem um parágrafo escrito ali me chamou a atenção, que é justamente
isso é muito recorrente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo acredita que nós tenhamos vidas passadas e ele não exemplifica e nem explicita, né? E nem confere, obviamente, que essas vidas tenham sido nesse planeta, né? No Espiritismo isso não fica claro, e a gente sabe, obviamente, que nem sempre nós tivemos outras vidas nesse planeta. E a impressão que dá, e isso é uma coisa que eu não gosto, é que tudo que nós somos agora e tudo que nós sofremos agora são resultado das imperfeições e dívidas do passado. Mas eu gosto de fazer um aclaramento aí, vamos dizer assim, um apontamento que acho que pode tirar um peso muito grande disso, que é o seguinte: não é que eu tenha cometido erros no passado e por conta disso na vida atual eu estou pagando dívidas. Isso é uma crença que não me agrada. Né? Esse entendimento não faz sentido para mim. O que eu acho legal de pensar é o seguinte: todos nós, independente do que somos, né, somos arrastados para esse planeta pela questão da nossa faixa vibratória. Então, assim, apesar da gente ter as dimensões, né, as dimensões existenciais, vamos chamar assim, e existem dezenas delas, né? Dentro dessas dimensões existem infinitas faixas vibratórias, com, arrisco dizer, centenas de níveis de inteligência. Eu sempre pensei que é o seguinte: apesar de, por exemplo, você ter, por exemplo, num estádio de futebol 100 mil pessoas, por exemplo, ou numa praça pública 10 mil pessoas, apesar de todas elas estarem ali no mesmo lugar, nem todas estão na mesma faixa vibratória. Pode ser que em algum momento coincidente elas habitem a mesma faixa vibratória, mas eu acho que uma está conectada à outra e não necessariamente aquela pessoa que está do meu lado. Então vamos supor assim, de 10 mil pessoas eu estou na mesma vibração que 3 mil, mas não estou na vibração de outras 7 mil, por exemplo. Entende? É como se eu tivesse várias faixas vibratórias coexistindo na mesma dimensão. Isso justifica, por exemplo, para mim, os encontros que existem na vida segundo as suas necessidades de aprendizado. Então, por exemplo, as pessoas que você vai encontrar aqui é porque você está vibrando numa faixa vibratória e naturalmente você vai encontrar essa outra pessoa. Não vai encontrar consciente, mas vai encontrar vibratoriamente. Você vai entrar em simbiose, né, com essa faixa vibratória, e vai acontecer alguma coisa que vocês vão se enxergar. Entende? Vou dar um outro exemplo. Imagina que você esteja procurando um par, seja um cônjuge, um companheiro, companheira, enfim, não importa. Você pode ir numa festa, tem sei lá quantas, no caso dos homens, não sei lá quantas mulheres, no caso dos meninos. Tem tantas pessoas que eu gostaria aqui, né? Vamos falar de pessoas, que para ficar mais, né? Tem tantas pessoas aqui, tantas pessoas, e por que não cola? Às vezes não cola. Porque, obviamente, apesar de essas pessoas todas estarem no mesmo lugar, elas não estão vibrando na mesma frequência. E aí você fala assim: não, mas nossa, que coisa linda. Então quer dizer que quando eu encontro uma pessoa que vibra na mesma frequência vai ser um amor lindo de novela? Não, não vai ser. É pelo contrário. Nem sempre essas vibrações são positivas, mas essas vibrações, por exemplo, imagina que você tem um trauma ou você começa a vibrar uma falta qualquer. Tem um buraco no seu peito, você está vibrando um buraco no peito sem perceber, não é consciente. Tem lá um trauma seu lá.
Aí o que a vida faz? Como você está vibrando aquele buraco no peito, você vai achar outra pessoa de buraco no peito. E aí os papos vão bater, não sei o que lá, e você fala, nossa, que pessoa legal, não sei o que lá. Aí quando começa a conviver, vira aquele literalmente inferno. Por quê? Porque são duas pessoas com um buraco no peito se relacionando. E as duas vão aprender, e as duas vão se arrebentar. Né? Da mesma maneira, podem acontecer que duas pessoas extremamente bacanas se encontrem e seja amor à primeira vista. Entende? Então assim, independente do que vai acontecer, você só encontra o outro que está na mesma faixa vibratória. E não é só para relacionamento, é no trabalho também. Você pode fazer, sei lá, dezenas de entrevistas de emprego. E aí você vai acabar caindo numa empresa que ali vai te servir para uma série de coisas. Para te afundar de vez, ou para te levantar de vez, ou para você entender certos fatores, certas coisas na vida. Porque quando a tua vibração, ou seja, quando a tua necessidade vibracional encontra a necessidade vibracional do lugar, vai dar casamento, ou seja, vai juntar, vai rolar, porque você tem que estar ali. Então assim, as coisas não são por acaso. E aí, isso é praticamente uma lei da natureza. Não é o espírito que senta lá num trono e fica, vamos juntar esse com aquele. Não, não é isso. É lei da natureza. Então assim, a partir do momento que você muda a vibração, você beleza. Você muda de lugar, você muda de faixa vibratória, você encontra outras pessoas. Você muda, entende? Só que como está todo mundo coexistindo no mesmo momento, no mesmo tempo, vamos dizer assim, é impossível você ver claramente que mudou de faixa vibratória. É como se você entrasse num portal, assim, você acorda de manhã, você já está em outro lugar. Apesar de não ter saído do seu quarto, você já entrou no outro lugar. Você já tá... Isso justifica, por exemplo, porque tem gente que tem coisas que você gostaria muito e você não tem, e por isso você sofre. E vice-versa. Entende? Por causa dessa vibração. Então assim, se você está vibrando uma determinada coisa, obviamente a vida vai te dar mais daquela coisa. E aí todas as vezes que você fica frente a frente com mais dessa coisa, mais você aprende a partir dessa coisa. Entende? Então, voltando aqui à tese que eu queria levantar, quando você no Espiritismo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala de dívidas do passado. Não é dívida do passado, é que você simplesmente era uma besta. Você caminhou um tanto, continuou uma besta, chegou aqui, besta de novo e continua besta, entendeu? Então assim, a gente está aprendendo. Isso que é tudo muito lento. Por quê? Porque a gente prefere muito mais comprar um iPhone do que perguntar quem sou eu. Do que perguntar, será que eu preciso de um iPhone? E entendam, eu não estou criticando quem tem iPhone, não é isso. Entende? É que assim, uma coisa que eu já disse algumas vezes, a busca é pessoal e intransferível. E se a gente fica preso às coisas da carne, às coisas que favorecem o corpo, que satisfazem o corpo, a gente nunca vai, não é que nunca vai, que é uma palavra muito forte, mas a gente vai levar um tempo muito maior para desenvolver coisas conscienciais, porque a gente vai ficar à deriva. Quando você fica à deriva no mar, é assim, você vai para qualquer lugar que o vento te levar. Você não tem mais como, você não tem praticamente opção de decidir para onde você vai. E em termos conscienciais é assim, independente se você está aqui na Terra, ou se você está em Júpiter, ou em Andrômeda, ou seja, em qualquer lugar que você quiser, não importa, você está evoluindo consciencialmente, mas a partir do momento que você deixa de olhar para a consciência e começa a olhar para o corpo, você está perdendo tempo. É como se você estivesse fazendo uma viagem a pé de uma cidade para outra e no meio você parasse para conhecer um parque. É tudo a mesma coisa.
só que isso vai atrasar a tua viagem. Entende? Então é isso, por isso que eu digo, essa busca ela é pessoal e intransferível. E quanto antes você começar, melhor. Ah, e qual que é o caminho mais curto? O caminho mais curto é você fazer isso todos os dias, todos os minutos. Ai, mas isso dá muito trabalho, não quero, prefiro tomar Coca-Cola. Beleza, zero bronca. Entende? Não existe um salvador para você. Você é o seu próprio salvador. No livro, acho que é do Cabailão, tem uma lei hermética que diz o seguinte. Acho que é lá que eu vi isso. Que é assim. E acho que está no Evangelho de Tomé isso também. Que é aquele que procura e aquele que revela. Então é assim, é uma lei isso. Que é o que? Se você nunca procurar, você nunca... No Evangelho Espiritismo, acho que fala assim, quando o mestre... Como é que é? Quando o pupilo está pronto, o mestre aparece. Né? Que acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer a mesma coisa, quer dizer... só que o mestre é você mesmo. Entende? Quando você entra num despertar, aí a coisa... Só que assim, se você descobre uma coisa e fica satisfeito com essa descoberta, você para no tempo. O negócio é descobrir uma coisa, depois mergulhar mais fundo, descobrir outra, mergulhar outra, descobrir outra, entendeu? Isso não acaba nunca. E cada vez que você mergulha mais profundo dentro de si mesmo, você desenvolve a sua consciência. Tá certo? Bom, colocadas as coisas desse jeito aqui, né, com essas reflexões, vamos fazer uma prece pelas crianças hoje? Gostaria que nós pedíssemos por todas as crianças. E por quê? Eu não sei. Mas eu fiquei com vontade de pedir pelas crianças. É uma intuição que me deu, enfim, bom, gostaria que vocês me ajudassem criando uma egrégora e obviamente pedindo pelas todas as crianças de um modo geral, porque são seres que vêm evoluindo, se desenvolvendo e obviamente são o futuro, né? Que obviamente, pelo menos eu pretendo que seja cada vez melhor. E obviamente, se nós moldarmos as crianças, temos mais chance de sucesso no futuro. Tá certo? Então vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que entreguem, através dos bons espíritos, essas vibrações a todas as crianças pobres, as crianças necessitadas, as crianças ricas, alegres ou tristes, a toda criança que humildemente, inocentemente, alegremente, ruidosamente se desenvolve enquanto consciências. Bons amigos, bons espíritos, entreguem essas vibrações a quem quer que seja, mas deem a essas crianças a proteção necessária para que cheguem à idade adulta com segurança e paz, e principalmente saúde. Bons amigos, inundam seus corações de segurança, de amor e de proteção, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
O orgulho é tão pesado que atrofia nossos braços, não nos deixando servir a Deus e ao próximo. Uma coisa, né? Porque o orgulho também está diretamente relacionado com a capacidade de autocobrança, né? Uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa que tem uma autocobrança muito forte. E, obviamente, por conta disso, ela não consegue fazer coisas muito simples. Ela tem dificuldade de fazer coisas simples. Uma pessoa orgulhosa normalmente precisa de coisas muito elaboradas. As coisas precisam ser mais elaboradas, mais acabadas, mais... Isso, de certa maneira, atrofia os braços de quem faz. Porque se tudo não tiver decididamente perfeito e no lugar, obviamente, essa pessoa não tem vontade de realizar. Porque para ela está mal feito, né? Esse orgulho tóxico que tolhe, que inibe a atividade do braço simples e servil, que obedece a uma inteligência e uma consciência e que pode ter um propósito bom, mas ao mesmo tempo, se exigido demais, pode ficar travado ante uma realização. Agora, cabe a gente se perguntar por que os orgulhosos, nós, os orgulhosos, nos cobramos tanto. Por que será? Qual é o motivo dessa falta? Por que nós temos que tentar ficar provando tudo o tempo inteiro? De onde vem isso? Aproveitando essa reflexão, vamos pedir agora, fazer um Pai Nosso, pedindo a ajuda dos bons espíritos para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, para os nossos desafios. Vamos lá? Queridos amigos, pedimos humildemente que abençoem as nossas vidas, as nossas caminhadas, os nossos pensamentos, as nossas empreitadas. Pedimos aos bons amigos que nos deem a calma, a simplicidade, a tranquilidade, a segurança para realizarmos aquilo que desejamos. Orienta os nossos pensamentos para que possamos ser bons, melhores que ontem. E que no futuro possamos ser melhores ainda que hoje. Que nós tenhamos a capacidade de compreender que estamos em ascensão e evoluindo, ainda que lutando duramente contra as nossas más tendências. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos abençoem, nos iluminem e nos protejam sempre, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E por último,
puxar uma frasezinha aqui para ver se a gente se inspira, né? Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência. E podemos perceber o que está além da matéria, o espírito. Leia-se a essência, né? O espírito da coisa, a essência da coisa, a nossa consciência. Então, obviamente que a gente continua se perguntando todos os dias quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, do que a gente gosta, onde é que a gente erra, onde é que a gente acerta, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente não é tão bom, naquilo que nos faz feliz e naquilo, obviamente, que nos faz triste. Que a gente continue sempre refletindo, jamais esperando que alguém nos aponte o caminho, porque a caminhada é solitária. Não se esqueçam que nós nascemos sós, vivemos sós, acompanhados da nossa consciência, e vamos morrer sós, né? Então, assim, apesar de todas as infras e estruturas que temos em sociedade, o desenvolvimento é apenas seu. Então reflitam sobre isso, também vou refletir, que a gente continue nessa vibe de sempre tentar ser melhor amanhã e hoje, né, do que ontem. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado e até lá.